Essa demonstração nós iniciaremos pelo módulo de gestão de recebíveis. O módulo de gestão de recebíveis, ele permite o cadastramento dos diversos empreendimentos aos quais eu venho a gerenciar, as quadras, as unidades, um controle das unidades por situação, ou seja, quais as unidades que estão disponíveis para venda, as unidades adimplentes, quitados, atrasados, situações de liquidados, situações de unidades calcionadas. Então, toda a gestão do estoque é feito pelo sistema. O produto final desse cadastramento do empreendimento, ele está no nosso relatório de espelho de vendas, onde o gestor ele tem facilmente uma posição do seu empreendimento. Por cores, é fácil de visualizar o que há disponível para venda, quais são as reais situações das unidades. Uma vez que eu tenha o empreendimento cadastrado, o próximo passo é fazer uma classificação comercial das unidades para que eu possa elaborar a tabela de venda. Então eu posso criar grupos, esses grupos podem ser agrupar as unidades em grupo A, grupo B, grupo D, ou em algumas situações as unidades que serão lotes residenciais, lotes de esquina, lotes de centro, lotes comerciais. Essa informação ela é a base para que possa ser feita a precificação e a construção da tabela de venda. Além da classificação por grupo, um ponto muito importante nesse segmento imobiliário é a parte da participação, o rateio. É comum no segmento imobiliário a composição de SPS, SCP, a visão do terreneiro, a visão do empreendedor. Então, para cada unidade cadastrada no sistema, é possível atribuir uma participação. E essa participação ser composta de sócios, né? Como no exemplo que mencionado, a participação SPE, onde nós temos aqui o Adilson com 35% e a empresa Winsis com 65%. E é claro, os relatórios, né, de recebimento, eles farão a leitura desses parâmetros para que nós tenhamos uma visão por parceiro, por sócio dentro deste negócio. Então, o ponto inicial é o cadastramento do empreendimento, a definição do que está disponível para venda, a parametrização das unidades nos seus grupos para que não possam ser precificadas, a distribuição também das participações, que é a composição de todo o empreendimento. Uma vez que eu tenha o empreendimento definido, nós vamos trabalhar com a tabela de venda. Então, a tabela de venda ela é fundamental nesse processo. Por quê? Pela tabela de venda, nós poderemos ter a garantia de que não será realizada uma venda fora do estudo de viabilidade. Então, o passo inicial do empreendimento é o estudo de viabilidade, onde os investidores, os sócios, eles farão uma leitura e uma análise se vale a pena ou não dar andamento neste negócio. Bom, antes de iniciar o processo da venda, é necessário, então, que os parâmetros da viabilidade sejam transferidos para a tabela de venda. Então, as unidades, para serem vendidas, elas podem ter o seu preço definido por valor de metro quadrado ou um valor fixo da venda. Se for definido um valor de metro quadrado, o sistema vai montar a tabela multiplicando a área de cada unidade pelo valor do metro quadrado, vai fazer a consideração com relação ao percentual de corretagem, se o percentual de corretagem está inserido no valor do metro quadrado ou não, e depois vai mesclar com as condições de venda. Então, essas condições de vendas podem ser 10% de entrada e 12 parcelas, podem ser 10% de entrada e 120 parcelas que vão ser reajustadas pelo IGPM, ou 10% de entrada e 180 parcelas.
Enfim, são as opções que serão os facilitadores no momento do cadastramento da proposta ou da venda, né? Esta tabela, ela não é uma tabela engessada, ou seja, se for definido três opções, dentre elas 10% de entrada e 120 prestações, isso não implica que no momento de uma negociação com um provável comprador não possa ser colocado 15% de entrada ou 110 parcelas. Então o sistema ele dá a garantia de que a venda vai acontecer dentro dos parâmetros, né, dentro do valor estipulado pelo empreendedor, mas também dá a segurança, a flexibilidade para que possa atender a realidade de cada negociação. Bom, a tabela, uma vez cadastrada, vai permitir com que seja feito o cadastro dos contratos. Então, nós podemos cadastrar os contratos em diversas formas, certo? Então, nós temos a parte do cadastramento da pré-venda, que funciona como uma proposta. Então, aqui nós temos um exemplo, onde é definido a data da assinatura desse contrato, o valor da pré-venda, né, a entrada, quantidade de prestações, né, quem foi a pessoa que comprou, o histórico de toda a unidade, uma informação muito importante, porque o segmento de loteamento, né, os contratos são de longo prazo, então é importante que o sistema tenha um controle, tá, total de todas as pessoas que adquiriram lote. Então o lote começou com a pessoa A, dessa pessoa A ela teve uma cessão e depois o contrato foi aditivado, foi rescindido, houve uma nova venda. Então todo o histórico tem que ser gerenciado pelo sistema. Bom, a proposta, a pré-venda, uma vez realizada, ela se transforma em um contrato de compra e venda, né? Então o sistema, uma vez que eu tenha um contrato de compra e venda, eu tenho operações que são permitidas de se realizar. Então tudo isso dentro de uma segurança, com permissões, dizendo quem pode realizar determinadas tarefas ou não. Então, uma vez que eu tenha um contrato cadastrado, esse contrato ele é gerenciado pelo sistema, o sistema vai controlar e calcular e reajustar o valor das parcelas. A partir do momento em que ele gera o primeiro boleto, ele congela esse contrato, evitando qualquer alteração, e aí as alterações elas só poderão ocorrer se for realizado um aditamento contratual, ou uma cessão, ou uma rescisão. Os contratos cadastrados no KELPS, eles podem seguir a lei na 6766, ou eles podem também estar trabalhando com contratos de alienação fiduciária, contratos estes, né, que vão trabalhar com uma taxa de administração e um percentual de seguro. Uma vez que eu tenha os contratos cadastrados na base de dados, né, mensalmente, após a atualização dos indexadores, né, dos IGPMs, há o processo de controladoria, onde o sistema localiza, né, facilmente os contratos que devem ser reajustados, né? Ele faz o reajuste desses contratos e define o valor do boleto que será enviado para esse cliente. Esse boleto ele é enviado, na maioria das vezes, através do processo de KNAB, que é o processo em que o KELPS, ele tendo diversos layouts bancários, ele vai gerar um arquivo TXT no formato do banco que o empreendedor escolher e vai mandar esse arquivo para o banco. O banco vai processar, né, vai imprimir os boletos e vai encaminhar aos clientes. Os clientes farão o pagamento desses boletos e os boletos serão lidos, né, através do arquivo retorno, alimentando o extrato de conta corrente de cada cliente. Então é um processo muito tranquilo, é um processo seguro e um processo que minimiza as falhas. Agora, o sistema também, né, ele pode trabalhar
ao invés de um arquivo mensal para o banco, ele pode gerar os carnês, ele pode gerar 12 parcelas, ele permite também para as empresas que não querem mandar a impressão para o banco, fazer a impressão local. Então tudo isso já é contemplado dentro do sistema. Bom, se não houvesse maiores problemas, basicamente a gestão da carteira na parte operacional, ela seria o input dos contratos, o cadastro dos indexadores e a parte da cobrança eletrônica, que é o KNAB. Mas como nós sabemos que há alguns problemas, dentre eles a questão da inadimplência, nós temos também dentro do módulo de recebível a gestão da cobrança. A gestão da cobrança, ela inicia fazendo um levantamento de inadimplência, onde são separados a minha carteira de inadimplência pelos clientes de acordo com o número de parcelas que eles estão devendo, né? Então é feito um levantamento de inadimplência. O levantamento de inadimplência vai agrupar os inadimplentes pela dívida, pelo número de parcela. Nós teremos o relatório em cobrança, que é o inadimplentes por quantidade de parcela, em que eu consigo visualizar quem são os inadimplentes. Este relatório é um relatório para a simples conferência. Nós não faremos a cobrança através deste relatório. Há uma forma mais simplificada e mais produtiva para fazer esse processo de cobrança. Tá? Então nós temos aqui o relatório dos inadimplentes por quantidade de parcela, mas para fazer essa cobrança, que pode ser uma cobrança ativa, nós podemos vir aqui em cobrança, acompanhamento da tramitação, e eu vou escolher, por exemplo, o empreendimento, e eu quero cobrar os clientes que estão devendo mais do que 2 parcelas. Aqui eu tenho um filtro, localizo facilmente o cliente. Antes de ligar para esse cliente, tenho acesso à parte do CRM, onde o operador ele vai visualizar tudo o que aconteceu com o cliente. Então ele vai ter maiores informações para poder ligar para esta pessoa, né, abastecido com diversas informações. Vai entrar na ocorrência. E aqui ele tem uma tela onde ele pode colocar as observações dessa ligação, né? Cliente informou que pagará o boleto mais antigo em aberto. Tá? Facilmente é possível emitir um boleto, tá? Definindo a data em que a pessoa pretende pagar, escolhe-se o boleto, coloca-se o destino, boleto bancário, salvamos a operação, é registrada a ocorrência do que aconteceu, um filtro, né, de opção de tramitação, cliente ficou de pagar, salvo essa operação que vai alimentar as ocorrências, né, e fazemos a impressão do boleto bancário. Então é um processo bastante simples e eficiente, em que o operador ele consegue facilmente filtrar esses clientes inadimplentes, né? Entrar em contato, emitir o boleto e encaminhar isso para o banco, tudo isso já vinculando com as ocorrências do cliente. Então se outra pessoa for visualizar tudo o que aconteceu com esse cliente nesta unidade, ele vai entrar na parte de busca rápida, selecionar o cliente, entrar aqui na opção ocorrências do lote e fica dado, né, aqui que foi gerado um boleto e eu tenho toda a ficha do cliente. Bom, além da cobrança, há opções de contabilidade, a opção de contabilidade que vai permitir que
que o gestor faça as suas obrigações, né, fiscais. Então, a contabilidade, nesse contexto do módulo de recebível, ela vai tratar a parte do arquivo de MOB, né, que acreditamos que, em função das mudanças, né, com a Receita Federal, provavelmente sairá não estará mais em uso, acreditamos, né? Pelo menos essa é uma visão dos contadores. E, é claro, a EFD Contribuições, que faz parte do programa da SPED, né? No caso, a EFD Contribuições, PIS/PASEP, que é uma obrigação fiscal mensal, né, que as empresas deverão fazê-lo. E aqui nesse contexto o sistema vai trabalhar a geração da EFD, seja para uma SPE, seja para um consórcio, seja para um CNPJ, um CNPJ específico, e até mesmo uma SCP que tem a questão do sócio ostensivo. Basicamente, né, esse é o fluxo do módulo de gestão, de recebíveis. É claro, o sistema tem toda uma parte de relatórios, em que nós teremos a visão, por exemplo, relatório de espelho de vendas, né? Relatórios de resumo dos lotes por situação, relatórios de recebimento, né? Resumo dos lotes por situação. Vamos ter relatórios das parcelas que foram recebidas, relatório das parcelas que foram enviadas ao banco, relatório de demonstrativo mensal de vendas, relatório de relação de recebimento desmembrado, né? Na parte de cobrança, relatório de inadimplentes por quantidade de parcela, resumo estatístico de inadimplência, enfim, diversos relatórios que vão auxiliar o gestor, né, na operação. Além desses relatórios, nós teremos alguns relatórios específicos na aba gerencial, por exemplo, o relatório de previsão financeira, que é um relatório que vai dar para o gestor o fluxo de caixa do empreendimento. Podendo ser, inclusive, exportado para o Excel, de modo que possa se trabalhar a elaboração de um novo gráfico, enfim, manipular a informação de uma maneira específica de cada empresa. Okay? Facilmente, como os senhores puderam observar, né, o relatório foi exportado para o Excel. Relatórios também de análise de saldo devedor, ou seja, se todas as pessoas vierem, né, pagar um determinado empreendimento, quanto que eu tenho a receber isso trazendo a valor presente? Um relatório de análise de inadimplência que vai considerar somente as parcelas vencidas, ou seja, se todos vierem me pagar, quanto que nós temos para receber. Tudo isso definido a partir de uma database, ou seja, o sistema ele tem a capacidade de salvar os dados históricos e aí eu posso comparar. Bom, em janeiro de 2014 nós tínhamos um volume de inadimplência, em fevereiro nós temos um outro volume de inadimplência. E aí, né, o gestor, um analista poderá fazer uma análise de como que está a evolução da inadimplência. Bom, após o módulo de recebível, nós vamos para o módulo financeiro.